Pronto, iniciou. Então, boa noite a quem está assistindo essa defesa de qualificação de mestrado do programa de pós-graduação em oceanografia da Universidade Federal de Santa Catarina, né? Quem está assistindo agora ou que irá assistir no futuro. É com prazer, então, que a gente recebe o professor Jarbas Bonetti, para participar da banca, como arguinte interno do programa, o Dr. Guilherme Vieira da Silva, da Universidade de Griffith, na Austrália, né, na Gold Coast, Austrália, e também temos a presença do Dr. João Tadeu de Menezes, né, do grupo Aquadinâmica, que faz parte como co-orientador do trabalho, né, então, que será apresentado, né, pela discente Mariane Pulim. Tá? Mariane, você tem 20 minutos para fazer a apresentação. Depois, na sequência, nós temos a arguição, né, do Dr. Guilherme e do professor Jarbas. E, no final, eu também abro aí o tempo, né, e a disponibilidade para o Dr. João Tadeu fazer algum comentário, alguma arguição. Tá? Posteriormente isso, então, a banca se reúne, então, para fazer a análise final, né, e emitir o parecer, né, sobre a sua qualificação. Tá? Então, você tem 20 minutos, eu vou ligar aqui o relógio, então, ativando o cronômetro aqui, então, ele deve aparecer aí para você, tá? Quando, então, der os 20 minutos, termina o seu prazo, tá? Então, a palavra é sua. Eu vou pedir, então, para que os demais, então, fechem o microfone e a câmera, né, para o sistema ficar mais leve. E pronto, Mariane, a palavra é sua. Boa noite a todos, meu nome é Mariane e o meu tema é Evolução Morfológica Circular do Delta de Maré Vazante da área da seção transversal do canal de desembocadura da Baía da Babitonga. Então, eu vou introduzir o tema, falar sobre o objetivo principal e depois sobre a área de estudo, a metodologia que foi aplicada até agora, os resultados parciais, as considerações finais e os próximos passos. Então, em desembocaduras que configuram um obstáculo na costa, podemos observar mudanças morfológicas, principalmente quando dragagens são introduzidas e a complexidade do balanço sedimentar da região aumenta. Nesse caso, a representação do relevo submerso contínuo a partir de dados discretos é muito importante. Os modelos digitais de elevação, então, ajudam na compreensão da dinâmica sedimentar a longo prazo e, a partir deles, podemos descrever padrões de transporte de sedimentos na desembocadura, melhorar os planos de dragagem e otimizar o uso do material dragado. Nesse contexto, o meu objetivo principal e geral é investigar a evolução morfológica da desembocadura da Baía da Babitonga no período de 1862 a 2021. Com essa finalidade, então, primeiro, seleciona-se o método de interpolação mais adequado na representação das feições de interesse: canal natural, canal dragado, o delta de maré vazante e bancos de maré vazante. Depois, constrói-se o modelo digital de elevação da desembocadura para as diferentes décadas abordadas no período. E, posteriormente, identifica-se, então, as mudanças morfológicas, a mudança na área da seção transversal do canal, para, então, identificar os mecanismos pelo qual o sedimento costuma transpor o canal naquela região. Bom, sobre a área de estudo, a Baía da Babitonga, ela possui um canal vazante que configura um obstáculo ao fluxo longitudinal à costa. Nesse sentido, ele pode ser visto como uma obstrução à corrente longitudinal que ocorre para norte. Então, o aporte sedimentar para essa região depende da transposição de alguns obstáculos na costa, por exemplo, a ponta da enseada, a desembocadura do rio Acaraí, mais em cima, e, finalmente, a ponta de Ubatuba. A oferta sedimentar depende da disponibilização que está associada à chegada de ondas sul e sudeste de maior altura nas praias ao leste de São Francisco do Sul, principalmente Praia de Ubatuba.
A interação, então, entre onda e corrente de maré é o mecanismo a partir do qual o aporte sedimentar para a Praia do Forte e o interior da Bahia se intensifica. Bom, a desembocadura também é associada a portos marítimos de São Francisco do Sul e Itapuá. Sua extensa presença de áreas intermareais causam, então, uma simetria de onda de maré. A onda de maré se amplifica conforme vai chegando, né, em batimetrias mais rasas, e isso causa a dominância do fluxo enchente, ou seja, a onda de maré ela demora mais tempo para vazar, ela demora mais tempo para inundar a baía do que para vazar, e isso incorre em que a velocidade do fluxo vazante é maior do que o fluxo de enchente. Bom, a Bahia apresenta regime de micromaré do tipo misto, a amplitude de maré é de 179 centímetros em Cisídia e 78 centímetros em quadratura. Em relação ao balanço sedimentar na região, foi constatado que a transposição da desembocadura via delta gira em torno de 100 mil a 150 mil metros cúbicos por ano. Bom, em 1980 inicia-se, então, as dragagens no canal de acesso, que é o canal dragado aqui, e então foi observado um déficit no lóbulo norte de 7,7 milhões de metros cúbicos entre os anos de 1979 e 1994. Esse déficit foi inferido que corresponderia a um aprofundamento da porção sul do delta de vazante e redução de 13% do volume que, em condições normais, iria transpor a desembocadura via bancos. Bom, também foi constatada a mudança do clima de ondas e da direção do transporte residual na praia adjacente, praia de Itapuá. Agora eu vou abordar os métodos que foram utilizados até então. Primeiro, dividiu-se o fluxograma. A primeira etapa é a aquisição e armazenamento dos dados. Posteriormente, a exploração e processamento dos dados, a aplicação do método de interpolação determinístico, a aplicação dos métodos geoestatísticos, a avaliação dos métodos de interpolação, para então comparar os modelos digitais de elevação. Então, na primeira etapa, os dados foram obtidos a partir de documentos históricos que foram obtidos a partir da Biblioteca Nacional, do Banco Nacional de Dados Oceanográficos e do Centro de Hidrografia da Marinha. O primeiro passo, então, é georreferenciar esses documentos históricos para que eles possam ser digitalizados e armazenados em um arquivo do tipo Geodatabase. O nosso arquivo compõe 158 documentos históricos, dentre eles 6 cartas náuticas, 43 folhas de bordo e ainda 5 batimetrias recentes, no total de 200 mil pontos digitalizados provenientes dos documentos históricos. Posteriormente, a base de dados foi agrupada em ano e o período aí de 1862 a 2021 cobre no total de 17 documentos históricos. O próximo passo é a exploração e processamento dos dados, que é realizado num ambiente GIS. Primeiro, plota-se o histograma para análise do comportamento da variável, né, que no caso é a batimetria que a gente está analisando. Depois, também foi feita uma análise de tendência direcional, em que é analisado em qual direção é a maior autocorrelação entre os dados, ou seja, em qual direção a autocorrelação domina naqueles dados. Posteriormente, então, aplica-se o primeiro método de interpolação a ser testado, o método determinístico do ponderação pelo inverso da distância, IDW. Bom, inicialmente, a primeira hipótese é que assume-se alto grau de autocorrelação da variável, para, então, podermos dar maior peso dos pontos mais próximos. A localidade interpolada ela é função de seus vizinhos mais próximos em todas as direções, ou seja, esse método não considera a tendência direcional do conjunto de dados. Posteriormente, então, inicia-se a aplicação dos métodos de interpolação geoestatística. Os métodos geoestatísticos são baseados na krigagem. Primeiro, estima-se a distância média entre os pares do modelo a partir da maior distância entre os pontos, representado pelo D maiúsculo na fórmula, e divide-se por 2 vezes o número de pares. Posteriormente, desenvolve-se o semiovariograma empírico, que vai mostrar a relação espacial entre os dados do conjunto. Dessa forma, sabe-se até qual distância entre os pares ocorre alta correlação entre esses. Então, você tem aí uma boa estimativa sobre o raio de influência da variável naquele conjunto de dados. A partir do raio de influência da variável,
os outros parâmetros do modelo serão aplicados e virarão os coeficientes do sistema de equações lineares, a partir dos quais a interpolação é calculada. Bom, o método da triagem, simplesmente, é válido para situações de estacionariedade. Ou seja, presume-se que a média, variância e a relação espacial entre os dados não muda ao longo de todo o conjunto espacial, ao longo de todo o espaço amostrado. Porém, há algumas ocasiões em que isso não é verdade. Então, para esse tipo de ocasião, o que ocorre no nosso dataset, no nosso conjunto de dados, temos o método da trigagem ordinária com remoção de tendência como uma boa solução. Por quê? Bom, se partimos de uma estrutura espacial tendenciosa, podemos dividi-la em duas componentes. Uma componente que representa a tendência global e a segunda que representa as variações de curto alcance. As variações de curto alcance serão isoladas para, então, que o semiovariograma empírico seja elaborado. Depois, a tendência global é incorporada novamente no modelo para a construção do mapa final, do mapa preditivo final. Bom, mas essa tendência global, ela é arbitrariamente escolhida? Não. É feita uma análise, como eu mostrei, da tendência espacial, a tendência direcional, para que seja escolhido o polinômio, o grau do polinômio que mais se adequa aos nossos dados. Nesse caso, seria o de grau 2 aqui. Bom, o próximo passo, então, é analisar essas variações de curto alcance. Elas ainda podem apresentar, em cada direção, uma relação espacial diferente. E, então, dizemos que o conjunto é anisotropicamente verdadeiro. Tem uma anisotropia verdadeira. Quando isso ocorre, os pesos aos vizinhos devem ser atribuídos a partir da sua direção, dependendo da sua direção. Então, esse exemplo de semiovariograma empírico mostra que cada curva representa a relação espacial para uma direção do dataset. Nesse caso, do conjunto de dados. Nesse caso, o mapa de semiovariograma mostra que existe, sim, uma relação, uma direção em que a autocorrelação entre os dados é dominante. O próximo método de trigagem testado foi a trigagem bayesiana empírica. Bom, a trigagem bayesiana empírica, ela difere-se dos outros por tratar-se de um algoritmo não estacionário, ou seja, ele remove a média do modelo e pelo método da máxima semelhança restrita, então não é necessário que essa média ela seja constante. Primeiro, o método funciona da seguinte forma: as subamostras são o dataset, o conjunto total é dividido em subamostras. Um semiovariograma é criado para cada subamostra. São realizadas simulações para cálculo dos parâmetros do semivariograma em cada subamostra. E novos dados são criados a cada simulação, partindo do semivariograma resultante na última simulação. Dessa forma, então, podemos estimar o erro associado aos semivariogramas, que o resultado para cada subamostra, então, é um espectro de variograma como esse. E como o peso é atribuído aos vizinhos? Da seguinte forma: cada semivariograma gerado tem uma probabilidade de realmente ter sido gerado pelos dados iniciais. Então, essa probabilidade é usada para estimar o peso que os vizinhos vão ter em relação a cada semivariograma. Isso, então, aumenta a acurácia de predição do erro no método da trigagem bayesiânica empírica. Bom, o próximo passo é a avaliação dos métodos de interpolação. Os métodos de interpolação foram avaliados pelo método da validação cruzada, em que um dado medido é removido do dataset e os outros dados são usados para interpolá-lo, ou seja, para fazer uma estimativa sobre esse dado que vai ser o dado modelado. Depois, o dado modelado é comparado ao dado medido na mesma localidade e o erro entre dado medido e dado modelado é calculado. Os erros utilizados para fazer a análise da avaliação dos métodos de interpolação foram o erro médio, o erro quadrático médio, o erro padrão médio e o erro quadrático médio padronizado. Espera-se que o erro médio seja próximo de zero, ou seja, na média, os dados modelados e os dados medidos não devem ser tão diferentes. Além disso, o erro quadrático médio é uma boa forma de avaliar o quão próximos seus dados modelados estão dos seus dados medidos. Então, aí ele é a principal forma de qualificar o seu modelo. O terceiro erro utilizado é o erro padrão médio,
que mede a variância, né? A variância dos seus dados medidos. E o quarto erro utilizado foi o erro quadrático médio padronizado, que ele mede aí, então, a capacidade do seu modelo em representar a variabilidade e a variância dos seus dados medidos. A próxima etapa, então, foi a comparação entre os modelos digitais de elevação. Para comparar os modelos digitais de elevação, elaborou-se 3 critérios. O primeiro critério, a representatividade do terreno modelado. O segundo critério, a incerteza associada às feições do terreno. E o terceiro critério, a incerteza média do modelo. Bom, a representatividade do terreno é um critério mais subjetivo e trata-se da comparação visual entre os resultados dos modelos digitais de elevação. Esses resultados foram comparados principalmente olhando o canal vazante natural, o canal dragado, o delta de maré vazante, os bancos sobre o delta de vazante e os canais marginais de maré enchente. A incerteza associada às feições do terreno foi avaliada a partir do mapa do erro associado ao modelo. O mapa do erro, então, mostra a incerteza nas diferentes regiões do modelo e foi um ótimo preditivo para ter aí uma estimativa da proximidade entre dados modelados e dados medidos. A incerteza média do modelo, então, foi comparada pelo erro quadrático médio, que é justamente aquele que mede a capacidade do modelo em se aproximar dos dados medidos. Os MDEs gerados foram padronizados com a saída do tamanho, né, da célula de 50 em 50 metros e o método da validação cruzada permite, então, que seja usada a totalidade dos dados na confecção do modelo digital de elevação. Não sejam excluídos nenhum conjunto de dados. Bom, em relação aos resultados parciais, esse slide mostra os resultados da aplicação dos 3 diferentes métodos para a folha de bordo da década de 1980, após o início das dragagens do canal de acesso, e em 1979 para a cota de 10 metros de profundidade. Bom, observa-se primeiramente em relação ao canal dragado. O método Ribkey foi o único capaz, essa daqui é a isóbata de 10 metros. O método Ribkey foi o único capaz de representar a isóbata conectada a pontos de mesma batimetria ao final e também a curva. Por exemplo, quando observas o método da trigagem ordinária, existe um baixio no meio do canal. E o método IDW, o canal não é representado, nem é representado. Então, além disso também, o método IBK, foi o único capaz de representar a morfologia do banco sobre o lóbulo sul, né, do delta de vazante, o banco João Dias, e também foi fidedigno ali ao que foi encontrado na desembocadura no sentido do canal, que está situado sobre o lóbulo norte. Os demais métodos não foram eficazes em representar essa morfologia, conforme ela está descrita na folha de bordo, né, que foi digitalizada da folha de bordo. Essa imagem mostra, então, a ineficiência do método IDW, o resultado do método da trigagem ordinária em azul e o resultado do método IBK em vermelho. Bom, em relação ao mapa do erro preditivo para esses métodos. O método IBK, ele mostrou uma boa performance nas áreas em cima do delta de maré vazante, que são áreas mais homogêneas. Por exemplo, em frente a Itapoá e em frente ao banco, e em áreas mais profundas que não há tanta variação. A variação é mais gradual, né? Não é tão abrupta. Porém, a sua performance no canal dragado e na desembocadura não foi tão boa, né? Foi menor. Em relação à trigagem ordinária, ela mostrou uma performance muito dependente da densidade, né? O canal, ele é super amostrado, essa linha, por exemplo, super amostrado, então ele mostrou uma maior performance ali, uma melhor performance ali. Na comparação estatística, o método IBK obteve menor erro quadrático médio. Esses resultados dizem respeito à Carta Náutica de 1940. Bom, na representação da Carta Náutica de 1940, observa-se que o método IBK, novamente, foi melhor em regiões mais homogêneas, teve performance pior dentro do canal e também foi capaz ali de representar minimamente as feições.
O método Krigard ordinária também, e aí destaca-se a sua dependência aí com a densidade. O método DW, entretanto, ele não foi capaz de representar aí os contornos, né, as isóbatas, e, na verdade, ele resultou em inúmeros efeitos aí de o Bull's effect, que são os efeitos dos olhos de Bull. Essa imagem mostra uma comparação entre a densidade, entre a isóbatas digitalizadas da própria carta náutica e o resultado do método da grigagem ordinária. Então, mostra aí que ele foi o que, né, mais se aproximou do que era esperado, segundo aquilo que estava desenhado na carta náutica. Bom, como resultados, então, podemos dizer que houve um aumento do erro quadrático médio conforme a densidade do conjunto diminuía, e isso ocorreu para todos os métodos testados. A pior performance do IDW ocorreu em menor densidade e maior variação do conjunto. Houve uma relação direta entre a variabilidade do conjunto e performance do método IBQ. E, além disso, a performance do método da Krigard ordinária esteve ligada à densidade do conjunto. O método IBQ foi capaz de representar com menor erro as regiões homogêneas, mas, porém, ele foi o de melhor performance estatística. Como considerações finais, podemos dizer que foi produzida uma base de dados batimétrica de escala secular, comparou-se os métodos de interpolação para a representação do relevo submerso da desembocadura da Webtomo, obteve-se melhor performance estatística do método IBK e as performances variaram aí de acordo com a região ou de acordo com a densidade dos dados. Futuramente pretende-se, então, comparar os métodos para as cartas náuticas de 1862, década de 40 e década de 70, construir os MDEs. Além disso, vamos comparar os MDEs das diferentes décadas a partir de mapas de representatividade do terreno, curva ipsométrica, diferença de batimetria, a partir do qual podemos avaliar a perda e o ganho sedimentar, e a diferença de volume. Obrigada. Bom, tá bom, Mariane. Dentro do tempo esperado, né? A gente passa, então, agora para a segunda etapa, que seria, então, o processo... Deixa a apresentação aí, por favor. Seria o processo de arguição. Então, como de praxe, né, a gente convida... Deixa no modo apresentação, Mariane. A gente convida, então, o membro, né, mais distante, né, bem distante hoje, né, Guilherme? Então, o Dr. Guilherme Vieira da Silva, da Universidade de Griffith, Gold Coast, na Austrália. Então, a palavra é sua, então, né? Tem 20 minutos aí, então, para fazer uma conversa com a Mariane. Tá, legal. Obrigado, Cláudio. Obrigado, Mariane. Obrigado pelo convite. Eu acho muito legal participar desse tipo de qualificação, porque é onde a gente acaba aprendendo também bastante coisa nova. Mas a ideia aqui é ter uma conversa e tentar clarear algumas coisas do documento. Algumas delas já foram esclarecidas aqui na tua apresentação. Eu achei, de uma maneira geral, o teu trabalho bem interessante. Eu acho que tem um potencial bem grande. Eu fiz algumas anotações ao longo do texto, sugeri algumas coisas, mas com o intuito bem de ajudar teu trabalho final, né? E depois da banca eu te mando. A ideia é ser uma revisão que vai te ajudar a ter uma dissertação que seja mais redonda possível para tu ter menos problema possível no futuro, né? Então, eu acho que uma coisa que foi bem legal, que conseguisse mostrar bem a importância do método de interpolação nos resultados final do teu MDE, né? Isso vai refletir bem na tua análise morfológica, que é o teu objetivo final, né? Então, aqui a ideia, só vou fazer algumas perguntas para deixar as coisas mais claras, e como eu te falei, algumas coisas você já cobriu. A primeira coisa que me vem assim mais claramente é o teu objetivo do trabalho, né, que é avaliar a evolução morfológica do canal, né. Tanto no teu trabalho escrito quanto na tua apresentação, o foco foi muito grande no que você fez até agora, né, que foi na interpolação. Mas eu achei que faltou um pouco nos dois, tanto na apresentação quanto no documento,
falar mais sobre como vai ser feita essa avaliação. Você falar, vou comparar uma coisa com a outra, vou fazer, mas tem, acho que talvez uma meia página só no Trabalhos Futuros, no documento, e um slide aqui no final. Então, eu senti um pouco de falta nessa questão de como vai ser feita essa avaliação da evolução morfológica, né? Você vai comparar, vai fazer, aí você falou, vai fazer uma subtração de uma carta, de uma batimetria com a outra, e vai avaliar o que exatamente. Você pode brevemente me explicar assim como é que vai ser essa avaliação? Com certeza. Então, a gente tem algumas ferramentas aí, né, que por enquanto estão ajudando. Essa avaliação, na verdade, ela já começou, né? A gente mandou aí o resumo para o Cultural Settings, então ela começou nesse sentido. Na verdade, ela começou e aí a gente mandou o resumo, mas o que eu quero dizer é que ela já está em andamento. Não foi contemplada pela segunda etapa de qualificação, porque seria muita coisa, né, para explicar, e o tempo e tudo mais. E também porque a análise não foi concluída, né? Mas com certeza, não foi muito explícito o que seria feito. Eu acho que valeria a pena, numa etapa como essa, assim, já que tu estás falando do teu trabalho de dissertação, falar mais sobre o método, pelo menos, sabe? Mais um detalhe ali, porque dentro do teu documento, o teu método é todo focado na interpolação. E se a gente olhar o teu plano, principalmente o plano inicial, né, antes da modificação, essa é uma parte muito pequena do teu trabalho todo, né? E até já vou puxar uma outra pergunta que eu tinha mais para baixo. O que tu atribuis a essa mudança, assim, que o teu plano inicial eram poucos meses para isso, e acabou tomando um grande espaço do teu tempo. Óbvio que, né, digitalização das cartas e coisas, quando a gente faz o plano, a gente não tem ideia do tamanho que as coisas têm. Mas tem alguma coisa assim específica que tu atribuis essa diferença de tempo do teu planejamento pro final de execução, assim, o tempo que levou para fazer isso tudo? Então, inicialmente pretendia-se fazer uma análise hidrodinâmica, né? Porém, a gente viu que não daria tempo de fazer um estudo mais aprofundado da batimetria, de forma, né, histórica, para abordar aí uma evolução morfológica mais profundamente, e fazer a modelagem hidrodinâmica, né? Então, a gente preferiu fundamentar muito bem a metodologia por trás da interpolação e tomar boas decisões no sentido de qual método seria usado, porque, como vocês puderam observar, o método ele muda muito, né, o resultado. Sim. E, além disso, foi um bom desafio a ser abordado, porque os métodos de interpolação, eles são dependentes, né, do local onde você está trabalhando, e não existe uma sugestão sobre método até então. Então, não existe um consenso, por assim dizer, né? Então, foi bem interessante fazer essa análise nesse sentido, porque a gente pode fundamentar um método de interpolação para a Baía da Babitonga, né? Os desafios aí ainda ocorrem. Mas para a Baía da Babitonga, isso. Eu concordo, era mais uma curiosidade mesmo, porque quando a gente começa a entrar num tema, a gente, às vezes, começa a ir bem a fundo e vê que o buraco é bem mais embaixo do que a gente imaginava, né? Então, uma coisa, falando da interpolação, teve algum motivo específico pelo qual vocês não incluíram uma interpolação linear, a coisa mais simples que existe? Na verdade, isso. Então, na verdade, inicialmente, a gente começou a ver, né, o método, a gente iniciou também vendo quais eram os métodos mais utilizados na interpolação em regiões costeiras, por exemplo, o método TIM e tudo mais. Porém, numa análise da bibliografia, chegou-se à conclusão que os métodos mais utilizados ainda eram o método determinístico IDW e o método da triagem ordinária, eram os mais utilizados. Então, também entrou-se nesse quesito do método da triagem ordinária e a capacidade de você configurar o semiovariograma empírico e definir aí o raio de influência da sua variável, que seria muito interessante para o nosso trabalho, que a gente tinha uma resolução bem baixa e tudo mais, a gente era bem dependente do método. Então, foi mais indicado pela bibliografia também. Tá, deixa eu te perguntar nessa mesma linha.
Quando você define esse raio e analisa o semivariograma, essa análise é individual para cada ano que você faz, ou ela é uma análise única para a tua área? Vai depender É do individual para número cada ano. de pontos, né? Não, na verdade ela é individual para cada ano, porque os levantamentos eles têm uma diferença aí de tanto de resolução quanto de densidade, no sentido de os dados são agrupados em um lugar ou agrupados em outro. Então, uma variação tanto na densidade quanto na resolução média. Então essa avaliação do semiovariograma empírico foi feito para cada batimetria. Então a ideia é reduzir o máximo possível a interpolação o erro de interpolação de cada ano, e aí sim poder aplicar as análises subsequentes. Né? Isso. E aí, na verdade, só complementando, né, a bibliografia também falou que quando a gente tem uma malha de saída padronizada para todos os MDs, e quando a gente executou a interpolação com o mesmo método para todos, esse resultado ele é mais confiável e ele é mais simples também de ser realizado. Né? Então, a gente está aí seguindo nesse caminho de poder padronizar os resultados dos modelos digitais de elevação. Uma coisa que não ficou claro para mim, nem no documento, nem na apresentação, eu acho que talvez possa me responder isso bem rapidamente, e talvez seja uma coisa interessante de incluir. Você fala que você separou 70% dos dados para treinamento, 30% dos dados para o teste, né? Como que foi feita essa seleção e aonde estão esses pontos? Eles são aleatórios no meio do coisa? Eles são sempre as mesmas regiões? Elas estão... porque a minha pergunta é a seguinte, dependendo do teu tipo de interpolação, se você vai tirar os mesmos tipos de pontos para uma mesma carta, para o mesmo ano, você tira sempre os mesmos pontos, faz a interpolação e depois joga os pontos e compara, ou esses pontos variam, e como você escolheu esses pontos? Legal. Eu acho que no texto não ficou muito claro, mas é uma ótima oportunidade, né, para eu esclarecer e também falar sobre a limitação dessa questão do dataset de treinamento e de teste para esse tipo de dados. Né? Bom, primeiro a gente iniciou tentando fazer, né, essa forma de validação, então a gente compararia o resultado nas localidades de treinamento com o valor que não foi usado para fazer o modelo, que foram separados como dataset de teste. Porém, a gente observou que o resultado da modelagem era muito diferente. Por quê? Porque como a gente tem uma resolução muito baixa das cartas, cada ponto fazia diferença no resultado. Então, como a gente viu que o modelo não estava se adequando e a gente não estava conseguindo representar minimamente as feições, a gente abandonou essa ideia de dividir os datasets e começou a trabalhar com o método de avaliação da validação cruzada, como eu expliquei, né? Que ela é realizada automaticamente pelo ArcGIS, cabe ali a gente estar interpretando os resultados dele em termos dos erros, e aí eu comecei a trabalhar nessa questão de comparar os erros e o que os erros significavam para o meu modelo, mas ele funciona da seguinte forma, ele remove um ponto, uma localidade ali medida, e essa localidade ela é estimada a partir dos dados que estão em volta, para posteriormente ser comparado o valor que foi estimado com o valor medido. Isso é feito para cada ponto, entendeu? O método da avaliação cruzada. Então, como isso é feito para cada ponto, a soma de todas essas diferenças é a minha média. Então, a partir disso, os outros erros que eu já expliquei são calculados. Entendi. Então, acho que vale a pena deixar isso um pouco mais claro Okay. Eu acho que até quando você apresentou, eu achei que eu tinha entendido isso, mas eu pensei, não, mas tem aquele 70-30, vou fazer a pergunta de qualquer jeito. Então, esse erro é feito a partir dos dados medidos, né? E uma coisa que me vem à cabeça é assim, você está analisando um estuário, né? Uma desembocadura. Essa desembocadura, ela tem uma variação muito grande em áreas rasas e uma variação muito menor em áreas mais profundas, né? À medida que a gente vai se afastando, o perfil vai ficando mais suave, a gente não tem a influência do canal, então fica tudo mais suave. Uma coisa que me vem à cabeça é que se você tiver um erro de 10% a 100 metros de profundidade, você tem um erro de 10 metros. Né? Se você tiver um erro de 10% a 1 metro de profundidade, você tem 10 centímetros. Então,
será que não seria melhor fazer uma comparação da porcentagem de erro em relação à profundidade, ao invés de ser diretamente no dado, para chegar a um erro mais... Porque no final das contas, o que eu quero chegar é o seguinte, o teu interesse maior é na desembocadura, nos canais, nos bancos que estão ali, e essas feições, boa parte delas são em áreas mais rasas, né? Tirando o canal, obviamente, que é mais profundo, mas as margens do canal eles são mais rasas. Então, essa parte aqui é interessante ser bem representada. Será que uma análise, ao invés de fazer uma comparação direta da profundidade, e você ter um erro de 10%, ou de porcentagem da profundidade, será que não seria uma coisa mais adequada? Vocês chegaram a considerar isso, ou isso é uma coisa que não é feita, não é usada? Tem algum comentário a respeito? Então, inicialmente, uma das possibilidades, né, para estar executando a interpolação e chegando ao MDF final, era dividir entre delta e canal. Só que a gente entrou e aí realizar, por exemplo, uma interpolação para o canal e daí elaborar o semivariograma empírico e chegar numa relação espacial para dados do canal. E aí depois fazer isso para o delta e depois juntar tudo num mosaico de raster, por exemplo, e fazer uma interpolação geral. Entretanto, a gente chegou na dificuldade que era o seguinte, mas se eu não tenho uma superfície contínua, como eu vou decidir o que é canal e o que é delta? O canal pode ter migrado, né? O canal pode estar mais à frente, então o delta pode estar mais um pouco além do que ele estava na outra batimetria. Então, foi uma dificuldade da gente poder dividir, justamente, você deu a dica aí em zonas de profundidade, né? Porém, a gente não conseguiu determinar qual seria. Eu não digo em zonas de profundidade, eu digo assim, ao invés de tu juntar tudo num bloco só, porque tem uma tabela, se eu não me engano, a tabela 5, que mostra o erro de cada interpolação, né? Esse é um erro geral da interpolação, que é essa de tirar cada ponto como explicasse agora, que é tirar cada ponto, ver o erro e somar tudo num único valor final, né? Uhum. Só que esse valor, ele é baseado no erro absoluto, né? Do valor absoluto. Então, se tu tens 10 centímetros de erro aqui e 10 metros lá, tu vai fazer uma média e vai dar 5 e alguma coisa. Agora, talvez fosse mais interessante, ao invés de tu apresentares um erro em metros, apresentar um erro em porcentagem da profundidade. É isso que eu estou querendo chegar. Porque daí tu vai acabar ponderando a variação de profundidade. Porque se tiveres um erro de 10, 20, 30 metros, vamos dizer, 10 metros mais para as áreas mais profundas, talvez não seja tão importante como um erro de 1 metro, 2 metros nas áreas mais rasas, entendeu? Esse é o ponto que eu entendi. Então não seria uma forma diferente de calcular, seria só a forma de apresentar o erro em cada local. Isso. Legal. Isso. Ao invés de apresentar como valor absoluto, apresentar como porcentagem da profundidade. Então, no final das contas, você vai ter um erro que não é de 2, 3 metros, vai ser 20% da profundidade, ou 10% da profundidade. Tá bom. Alguma coisa assim. Legal. Não sei, é uma sugestão, talvez uma coisa para você conversar com seus orientadores, ver se é uma coisa que vale a pena ou não. Eu acho que, para mim, é uma coisa que faz mais sentido, porque vai representar melhor, principalmente, as partes mais rasas. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Eu não quero pegar muito mais do tempo. Quanto tempo eu tenho? Eu tenho ainda alguma coisa de tempo? Eu já falei demais, Cláudio. Ainda tem 5 minutos, Guilherme. Tá. Aqui no cantinho, no canto direito aqui, aparece o tempo. Tá. Beleza. Uma coisa que eu queria te perguntar, eu achei interessante que você fez a análise que não foi só quantitativa, mas também qualitativa, porque uma coisa que me vem à cabeça é alguns métodos, principalmente Kriegen, vem sempre essa história dos bulleyes volta à tona, né? E uma coisa que eu achei interessante, achei que vale, não é nenhuma pergunta, é mais um comentário. Eu acho que é importante, nesse caso, você fazer uma análise qualitativa, porque mesmo que tenhas uma interpolação que numericamente ela foi bem representada, né? O teu erro é baixo, mas eu tenho
muitos boas na tua região, o que pode acontecer é que esse erro vai ser propagado para a próxima análise que tu for fazer. Então, se for fazer uma análise volumétrica, esse erro vai ser propagado. Se for fazer for usar essa interpolação no modelo, esse erro também vai ser propagado, vai ter uma robustosidade maior, vai mudar toda a hidrodinâmica local. Então, eu achei bem interessante essa ideia de também analisar visualmente os teus mapas e não focar somente no número, né, na quantificação do erro. Eu acho que isso é uma coisa que é bem importante. Às vezes a gente fica muito focado no erro, no valor, e não pensa no processo, né, no que a gente está tentando analisar. E aí eu acho que a última pergunta era em relação ao teu plano, que eu já tinha feito antes, na verdade, que era o tempo que você tinha planejado inicialmente e o quanto falta. E aí eu acho que ficou mais redondo com a ideia de talvez explorar um pouco melhor essa parte das etapas futuras, né? Eu acho que isso é uma coisa bem importante para a gente que está avaliando, porque o teu trabalho é muito maior do que só a interpolação, né? Essa é uma parte importante, muito importante, e você demonstrou que isso é importante, mas quando se fala de evolução morfológica, eu estava esperando pelo menos uma descrição um pouco maior sobre como isso vai ser feito e o quanto tempo falta. Com essa mudança toda de plano que você teve ali, com redução de algumas partes e retirada de outras, você tem, acho que, se eu não me engano, são 7 ou 8 meses, é isso, para finalizar tudo? Alguma coisa assim, né? Isso, finaliza Oi? em agosto. Em agosto, tá. Você acha que tá tranquilo, tá com um tempo bom, tá sobrando tempo, vai faltar tempo? Como é que é a tua avaliação disso? Então, eu acho que, na verdade, como eu mostrei ali, né, nas etapas futuras, as formas aí da gente estar extraindo informações importantes dos MDEs, né, e estar comparando isso, a gente já discutiu e está meio que afirmado, né, o que a gente vai usar, mapa de representatividade, curva epistométrica e tudo mais. Então, os próximos passos e o próximo tempo, né, eu acho que vai girar em torno da execução dessa análise no sentido de comparação, né, e também na discussão, né, dessas resultados dos MDEs, no que se tem na bibliografia, no que se tem de padrão de transposição de sedimento em desembocadura, e tá para tentar contar a história dos mecanismos. Tá, então você considera que é um tempo adequado, tá tranquilo? Sim. Sob controle. Uhum. Então tá bom, tá ótimo. Acho que era isso que eu tinha de pergunta, acho que já estamos chegando ali nos 20 minutos. Eu vou parar por aqui e deixar o Jabas fazer mais algumas perguntas. Obrigado, Klein, obrigado, Mariane. Tchau. Bom, Guilherme, muito obrigado aí pela tua arguição, no caso, né, e pelas sugestões aí que a Mariane anotou, né, e depois, num segundo momento, a gente se reúne, então, para ver se a gente consegue implementar essas. Tá? Muito obrigado, então. Então, na sequência, então, né, eu passo a palavra, então, para o professor Jarbas, né, então, também para fazer as suas considerações e arguição do trabalho da Mariane, até o momento. Perfeito, então. Obrigado, Cláudio, obrigado, Mariane, pelo convite de estar participando aqui, enfim, dessa etapa aí da sua formação. É sempre uma satisfação muito grande a gente reencontrar os amigos nesses momentos, né? Então, saúdo o Tadeu, o Guilherme, que eu tenho contato já há bastante tempo, e fico bastante feliz de estar tendo essa oportunidade de reencontrá-los. E participar de banca sempre é um aprendizado, né? Como o Guilherme falou, sempre a gente acaba ganhando algumas coisas, e a leitura do seu trabalho me agradou bastante, né? Porque essa questão toda relacionada à geração de superfícies contínuas sempre foi algo que fez parte das minhas atividades aí acadêmicas, né? Desde
do meu mestrado, que inclusive foi sobre deltas de vazante. Então, desembocaduras lagunares, estuarinas, também são um tema que me interessa. O que eu fiquei com um pouco de frustração, devo confessar, que é o que o Guilherme colocou também, é a falta de um pouco mais de geomorfologia nesse momento do seu trabalho. Pelo título, né, havia a expectativa de que você ia estar falando sobre evolução morfológica secular, né, do delta de maré. Na verdade, esse momento se restringiu a essa análise, enfim, técnica, metodológica, né, que é interessante, eu vou falar sobre isso. Mas, enfim, né, você ainda tem um tempo aí para poder atacar agora com um pouco mais de propriedade, né, esse aspecto, enfim, geomorfológico do seu trabalho. Né? E essa leitura também me fez rever alguns métodos e, sobretudo, a crigagem bayesiana eu conhecia, mas eu confesso que nunca tinha aplicado. Crigagem ordinária resolve uma parte dos problemas, e foi bom dar uma aprofundada no conhecimento a respeito disso. No seu trabalho, você, enfim, o seu trabalho tem um monte de qualidades, né? Você consegue, demonstrou uma boa desenvoltura técnica, autonomia no processamento de dados espaciais, você fez uma boa caracterização da área, demonstrando ter contato com os trabalhos pretéritos que já haviam sido realizados. O referencial teórico também, o ITER, referencial teórico, ele está bem estruturado, com os elementos que você precisou nesse momento da pesquisa também sendo apresentados. Suas figuras têm bastante qualidade, são muito elegantes e, do ponto de vista cartográfico, corretas. E os resultados preliminares que você apresentou, eles são bastante consistentes, bem dimensionados aí para um mestrado. Né? Estou fazendo só uma geral. Né? E o cronograma, né, por fim, dentro dessa leitura mais ampla, né, ficou bem melhor com a retirada daqueles elementos que você identificou que não seriam, enfim, tratados agora, ou que não eram tão pertinentes quanto você achou, porque o tempo dessa pesquisa não é compatível com o tempo de realização do mestrado. Então, modelagem hidrodinâmica, cenário do IPCC, ia ser coisas que iam te atrapalhar e não iam te dar espaço de desenvolver e de ir mais a fundo nesse primeiro momento do trabalho. E isso tudo eu percebi misturando um pouco o que eu vi na sua apresentação e as suas respostas para o Guilherme. A minha primeira pergunta seria essa, quer dizer, esse é o tema da sua tese, essa comparação metodológica entre métodos de interpolação, né, ou se ele é só uma etapa, né? E agora você respondeu, nem vou te perguntar de novo, porque eu já sei a resposta, que era uma etapa, né? E isso não ficou muito claro ao longo do documento, em vários momentos, no seu fluxograma, né, na descrição de quais são, enfim, as próximas técnicas ou o método de integração de dados que você vai estar utilizando, né, para poder gerar os produtos que você se propõe nessa segunda etapa. Então, você tem que tomar um pouco de cuidado novamente com o tempo, né, porque às vezes, na hora que você for fazer, sei lá, uma álgebra de mapas, ou gerar as isolinhas, ou fazer cálculo de volume, você percebe que não é tão simples, ou tem alguns problemas que você não tinha de antemão atentado para eles, né? Quem dá o caminho da dissertação é a própria dissertação, enquanto você não está mexendo com ela, ela não te diz o que está acontecendo, e a hora que você entrar nessa etapa, você pode começar a perceber algumas dificuldades adicionais. Então, fica atenta, né? Porque você investiu um tempo bastante grande nessa etapa que parece que é preliminar, pelo que você respondeu no contexto da sua expectativa de desenvolver o mestrado. É isso mesmo, né? Minha leitura foi correta. Correto. Tá, então, para que serve o mestrado? Né? São duas coisas, né? Dá um pouco de autonomia do aluno com o desenvolvimento de uma pesquisa científica, né? Isso você demonstrou, né, do ponto de vista técnico-metodológico, mas também cumpriu uma certa formalidade na redação científica, tanto do ponto de vista da forma quanto da estrutura. Né? Eu vou falar um pouquinho sobre os aspectos científicos do seu trabalho logo mais, mas pegando na forma, ficou claro que, como uma grande e única falha do seu trabalho, assim, recorrente, é que você não se relaciona bem com a bibliografia. Né? Por exemplo, no seu parágrafo de abertura, que é quando você se apresenta para o leitor, você cita os 3 primeiros trabalhos com problemas. Primeiro, o IPCC 2012 já está superado, saiu um relatório novo, em 21. Mas, pior que isso, ele não está referenciado.
Você vai lá na lista de referência bibliográfica, não tem IPCC 2012. Aí você vai na Leal e da Linhaus, né, que são duas pessoas que eu gosto muito, ex-Locks, ambas. Né? No caso da Karine, você tem o título, né? A referência: Desastres Naturais Associados à Erosão, Santa Catarina, Brasil, ponto. Quer dizer, eu não sei se é um trabalho de evento, se é um artigo publicado, se é um relatório, se é um trabalho de disciplina, né? Não tem o resto da referência. E no caso da Charline, eu desconfio que seja a dissertação dela, mas também se coloca o nome dela, o ano, o título, e parou por aí. Então, a referência bibliográfica ela tem que ter esses elementos todos para você poder até julgar a pertinência de estar citando esses autores no contexto do trabalho. Né? E tem um monte de pequenas falhas. Eu desisti, eu não sou de seguir referência, mas algumas de chamar atenção eu vou atrás. Né? Logo na sequência, você cita Oswaldo e Bonetti. Eu falei, opa, o Bonetti eu conheço, mas o Oswaldo não. Eu fui dar uma olhada. Nas referências, esse trabalho você cita como Júnior e Bonetti. E, na verdade, não é nenhum nem outro, porque o nome dele é Nogueira. Júnior não é nome, né? Então, é Nogueira Júnior, é o grande Vadão, num trabalho muito feliz de ter resgatado aí dos anos 90. Pela primeira vez, a gente conversou sobre essa história de modelo digital de terreno. Eu prefiro terreno do que elevação, mas não tem problema nenhum. Pode continuar usando MDE. E que, enfim, foi uma primeira experiência de aplicação de estudos costeiros. Né? Aí você cita lá na frente a Janete, né? Então você coloca Abreu JD. Eu falei, não, mas a Janete não é D, né? É JJ, é Janete Josina de Abreu. Mas você está citando no texto como JD. Aí você citou alguns trabalhos da Mitsasova, que eu gosto dela, aí um do Freeman Bernstein, e ela não está nas referências. Aí eu vi que realmente a coisa não foi bem revisada. Você tinha percebido que você está com falhas nas referências? Então, na verdade, eu fiz uma revisão, mas aparentemente não cumpri aí o que era necessário para revisar as referências. Essa questão das letras, né, eu inicialmente colocava, né, o nome da referência no programa para poder ver como que ficaria segundo o programa, e depois ia consertando. Então, talvez seja uma deficiência aí no programa que eu usei para automatizar essa referência. Usou o EndNote, alguma coisa assim? Eu usei um programa online, agora não me recordo. Não evita. Talvez seja Dá mais trabalho do que você arrumado fazer, conforme você vai citando, você já copia certinho. Mas tem alguns que não aparecem, que são citadas no texto e que não aparecem nas referências, né? Isso acaba sendo um pouco mais sério. Mas só para chamar a atenção que esse é um aspecto também importante que você teria que estar tomando um certo cuidado, mas o seu diálogo com a literatura também poderia ser aprimorado, né? O Guilherme te fez uma primeira pergunta, né? Por que você escolheu esses métodos? E você falou, não, porque a partir de uma revisão bibliográfica se percebeu que não há um consenso, né, sobre qual é o método de interpolação, tudo. Mas isso não aparece na sua introdução, na problematização da sua pesquisa, ou seja, você não coloca qual é o problema de pesquisa que você pretende elucidar. Lá no final, você cita até alguns autores, uns 3 ou 4, que efetivamente contribuem com essa discussão que você está levantando, mas eles podiam estar aparecendo de maneira mais explícita na sua introdução, né? Fazer análise de técnicas de interpolação é uma coisa interessante academicamente, né? Eu lembro até talvez o Klein lembre, de um trabalho de um orientando do Guto, nos anos 90, talvez, que fez esse tipo de análise para a desembocadura do Itajaí, se eu não me engano. Isso mesmo, Jorge. Né? Eu estou com a imagem dele na minha memória aqui, mas eu esqueci o nome. Mas, enfim, de tempos em tempos, essa coisa... Rafael Peterman. Isso, foi o Peterman. De tempos em tempos, essas coisas são depois virou aluno lá no... Opa! Enfim, me fugiu agora, mas saindo dele e voltando para você, de tempos em tempos a gente retoma essas coisas, mas para mim eu não fiquei convencido que existe uma dúvida sobre quais são os métodos de interpolação mais adequados. Você cita o IDW como ele sendo
frequentemente utilizado, e ele é, mas na minha visão ele é porque ele foi o primeiro a dar uma boa solução numa época de dificuldades computacionais, de pouca qualidade, pouca capacidade de processamento de máquina, né? Tanto que você cita trabalhos do início dos anos 2000, para justificar um pouco, né, sei lá, o não uso do método TIM, né? Você cita a Helena Nitasova, que enfim, era um problema, porque não dava para comparar, mas isso na época que você não podia ficar processando esse processamento. Hoje em dia, o comum é se fazer um raster depois do TIM, para poder fazer, enfim, uma certa homogeneidade espacial e fazer a álgebra de mapas, o que você quiser. Então, eu acho que você deveria investir um tempo pegando esses trabalhos que você cita, Ferreira, o Lee Rip, o Enrico, eventualmente algum da Mitasova, e falar, olha, isso é o que se sabe hoje sobre aplicabilidade de técnicas de interpolação, né? As limitações são essas. Eu tinha certeza para mim que a krigagem ordinária não varia tanto, né? Ou a bayesiana, enfim, sem dúvida tem um melhor desempenho estatisticamente, não teria muito como não serem elas. Aí você cita um trabalho onde o Henrico diz que não, que DW foi melhor, eu dei uma olhada rápida, não me convenci, não sei qual foi muito bem a estratégia de análise dele do erro, mas enfim, tem um debate aí que você podia estar usando para valorizar a sua escolha de tema do ponto de vista acadêmico, ou seja, academicamente existe essa coisa acontecendo, e aí você estaria explicitando o seu problema de pesquisa. E eu te pergunto, qual que é o seu problema de pesquisa? Qual é a lacuna de conhecimento que você pretende preencher com a sua pesquisa? Então, a primeira lacuna é a questão dos métodos, né, de interpolação. E a segunda, a análise da evolução morfológica. Quer dizer, mas o que não se sabe sobre a evolução morfológica de desembocaduras ou de deltas de vazante que você vai tá contribuindo para se conhecer? Qual que é o desconhecido do tema? Isso. Não foi descrito ainda exatamente, né, numa análise histórica como a minha, que cobre um período grande e que tem uma boa quantidade de documentos, né, de amostras, como que esse mecanismo de transposição ocorre, ou se ele oscila, ou se essa tendência de acreção e erosão de alguns locais, como que ela está relacionada no tempo. Então, acho que é por aí. Mas nada disso foi discutido na sua qualificação. Quer dizer, toda essa questão de inexistem séries temporais de batimetria, decadais, né, que permitem efetivamente avaliar se mudança de clima de ondas influencia a mudança do uso da bacia, seja lá o que for. Né? Você não contextualizou o problema de pesquisa. Né? Isso é uma coisa que você precisa fazer. E, mais uma vez, é diretamente relacionado a um bom diálogo com a literatura, a um bom uso, né, dos trabalhos pretéritos, né, não só locais, né, mas que internacionalmente trataram de ambientes semelhantes e que, enfim, chamaram a atenção para a inexistência de um conhecimento consolidado a respeito de alguma coisa. Ainda que fosse só sobre a interpolação nesse momento, né? Também dava para você puxar, e se você for fazer um artigo separado só disso, né, é necessário puxar a problemática da interpolação dentro do seu trabalho. Né? E aí você selecionou krigagem, 2 tipos de krigagem, né, IDW, e eu realmente não sei se valeu a pena esse esforço. Valeu para você aprender e introjetar essas coisas, mas o IDW, mas certamente não teria um bom desempenho, ele é limitadíssimo, ele tem a vantagem de ser rápido, ele exige pouca capacidade de processamento, né? Até as suas análises de erro mostraram que ele ficou lá atrás, né? Dentro dessa história, e as duas krigagens, enfim, ficaram muito parecidas, como era de se esperar. Né? Ambas são derivadas da krigagem universal, só que você retira a tendência no momento, ou você segmenta os variogramas num outro momento. Só que tudo isso são escolhas que a gente faz em função de uma
análise, né, para que serve cada um desses interpoladores. Isso, embora você descreva muito bem como eles funcionam, inclusive me instruiu em relação a alguns aspectos, né, você não falou, olha, esse tipo de interpolador, por exemplo, bayesiano, né, ele tem sido utilizado nesse tipo de situação, porque você sabe, né? Você fala, o que vai influenciar no resultado vai ser a geometria das amostras, a densidade das amostras e a variabilidade de valores, né, da variável que você está utilizando, né? Então, amplitude de variação. Então, com essas três coisas, né, elas vão estar determinando se você vai ter mais vantagem usar um ou outro, né? E no caso da krigagem, por que não usar o transão universal? Porque eu não acho que tem uma tendência clara, né, que permeie toda a base de dados, então vou partir para uma ordinária. Então, você está explicando, né, ou por que usar o bayesiano. Eu desconfio que você tem tantos subambientes diferentes próximos, né? Canal, flanco, canal de enchente, canal principal, lobo frontal, né? Que essa segmentação de variogramas pode também dar um desempenho mais interessante. Se você tivesse optado sair direto para a bayesiana, você não estaria com muita chance de errar, e teria poupado um tempo. Então, o que faltou, mais uma vez, um diálogo com a literatura foi identificar isso. E por que não os outros? Né? O Guilherme chegou a chamar atenção, por que você não está usando, sei lá, spline, vizinho natural, Voronoi, superfície de tendência, tem 40 interpoladores por aí disponíveis. Se você escolher algum, você tem que estar mostrando com mais clareza por que você não usou esses daí. Tá? Então, isso é uma coisa que faltou um pouco. Não sei se você teria algum comentário. Não, na verdade, eu queria dizer que esses interpoladores, né, que eu usei, eles são aí publicados, são comumente publicados que a interpolação foi feita por eles. Então, você vê aí, eu sinto o Henrico também, que é uma publicação de 2021, ele comparou a krigagem ordinária e o DW também. Né? Então, essa questão do IDW também, para mim, também já está superada, mas aparentemente as pessoas continuam falando com ele. Então. As pessoas têm um fetiche com o IDW que não consegue largar, sei lá, é horrível. O IDW inclusive é feio, né, do ponto de vista estético também, além de tudo de errado que ele tem, né, coitado. Ele me salvou a minha dissertação, mas enfim, era outra época, outra máquina, né? Eu particularmente, eu concordo que a krigagem é a mais utilizada, seja qual for o tipo de krigagem. Tá na literatura, é o que o pessoal usa. Eu pessoalmente, talvez seja uma sensação de uma pessoa já meio senil, eu gosto de krigagem quando você está trabalhando com teores, né? Ela é muito boa para estimativa de teor, ela foi inventada por isso pelo Materon, e formulada pelo Krieg, para a mina de ouro na África do Sul. Para a batimetria, eu acho que o comportamento da variável é outro, e eu prefiro o vizinho natural, até porque a krigagem ela é inexata, ou seja, ela inventa valores diferentes do range de variação original. Em batimetria é ruim se falar a coisa é mais funda do que o dado mais profundo que você tem. Mas todo mundo usa, eu sou o chato em relação à krigagem para batimetria, não precisa nem me responder. Assim como o Tim. O Tim também eu gosto do Tim, e ele foi meio, enfim, mal falado por aí, mas eu acho que a coisa essa coisa de você primeiro fazer uma coisa vetorial e depois rasterizar funciona. Bom, duas perguntas, eu acho que para concluir, o tempo está já esgotando. Primeiro, você fala que o tamanho da célula lá na frente, na página 44, escolhida de 50 por 50 metros, e você diz, uma vez que essa foi a malha mais detalhada, que não modificava o raster em relação ao mapa preditivo. Eu não entendi essa frase. Então. Pode me explicar por que foi escrito 50 metros? Com certeza. Quando a gente faz a execução, né, em si do método de interpolação, ele gera um mapa preditivo da batimetria. Então, a gente usa a gente salva ele no formato de um raster, a gente tem que escolher qual que vai ser o tamanho da célula. Então, esse tamanho da célula não foi escolhido arbitrariamente, né? Eu fiz alguns testes com vários tamanhos de célula e eu percebi que a batimetria sofria diferença entre o mapa preditivo resultante do modelo e de quando eu transformava. Certamente porque quando eu estava forçando, né, para ele representar em um tamanho de célula de 10 metros, por exemplo, ele teria que interpolar novamente, uma interpolação linear que ele deve fazer, que na verdade você escolhe, né, o que ele faz,
só que ele teria que interpolar novamente. Isso estava modificando a batimetria. Então, eu fui testando e eu cheguei eu peguei a batimetria de menor resolução, que é de 1862, eu não apresentei o resultado dela ainda, mas eu peguei ela e eu verifiquei que quando eu fazia com 50 metros, eu não tinha. Então, eu nivelei por baixo, né, para poder obter uma aí que todos pudessem ser comparados. Não, escolha correta, só que explica isso um pouco melhor. Ficou uma frase só e para mim ficou um pouco confusa. Okay. Concluindo, né, uma sugestão que acho que eu sempre gosto de dar e que eu senti falta, até para poder avaliar o desempenho dos seus mapas, porque você fez uma análise estatística, 4 tipos de erro diferentes, mas tudo vai ficar muito parecido. Então, é uma análise visual que acaba te dando uma percepção do desempenho, até porque ao longo das áreas a densidade e a geometria das amostragens é diferente. Só que eu não sei onde estão os pontos, né? Tem uma figura onde você coloca, ou duas, a distribuição dos pontos amostrais, né, dos pontos de sondagem, mas nas outras não. Então, eu não sei se você tem um lado que teve maior densidade na época de amostragem, que é irregular, né? Outro teve menor, e eu não consigo entender esses seus mapas, o quão eles estão expressando da realidade, né? O quanto, tudo bem, tem um mapa de erro, mas não é a mesma coisa você ver a distribuição dos pontinhos. Então, tente em algum momento colocar a distribuição dos pontos para a pessoa poder avaliar a qualidade da interpolação que se obteve. Tá? Isso realmente é uma coisa que claro, não dá trabalho nenhum, esteticamente pode piorar alguma coisa, mas é o que vai dar subsídios para o leitor acreditar nas suas interpolações. Sem saber a amplitude, a geometria, a densidade, a gente, por setor ao longo da área, a gente não consegue ter um diagnóstico aí do que aconteceu. Mas é isso, então. Obrigado a mais uma vez pela oportunidade. Passo novamente a bola para o Klein. Então, professor Jarbas, obrigado aí pelas suas considerações, né, pelas sugestões aí, principalmente nessa questão do diálogo, né, com a literatura, né? E eu espero que a Mariane, então, nessa segunda etapa, né, consiga fazer esse diálogo, né, tem aí um amadurecimento dessa parte do ponto de vista científico, né? E pelas sugestões aí que você deu também, tá? Então, como está próximo aqui, né, provavelmente vai acompanhar todo esse desenvolvimento aí nos próximos 6, 7, 8 meses, né, do trabalho da Mariane. Então, para finalizar, eu abro a palavra, então, né, para o doutor Tadeu. Tadeu se encontra ainda aí? Estou aqui, só estou abrindo a câmera. Isso. Então, passo a palavra para você, Tadeu, para, se quiser fazer alguma pergunta para a Mariane, né, ou fazer algum comentário, fica à vontade. Bom, boa noite a todos, né? Queria agradecer aí ao Jarbas, né, ao Guilherme, pelas contribuições, né, do trabalho da Mariane. Queria dar os parabéns para a Mariane pela evolução do teu trabalho desde o início, né, até esse trabalho que nós estamos agora qualificando. Claro que tem um longo caminho pela frente, tá? Só algumas colocações aí que feitas pelo Guilherme, pelo Jarbas, né? Eu concordo praticamente com todas. Em questão da interpolação linear que o Guilherme falou, né, Guilherme, eu entendo que, né, os dados de batimetria, na questão de uma desembocadura de uma baía, elas não têm uma distribuição tão linear assim que uma interpolação linear pudesse explicar. E também concordo com o Jarbas que, quem sabe, ela não tem uma distribuição tão errática, né, que necessite de uma interpolação de krigagem, né, que foi, como tu falou, né, foi desenvolvida para minas de ouro na África do Sul. Né? Então, eu também uso bastante Natural Neighbors, Near Neighbors, eu utilizo bastante esses métodos, né, de interpolação para batimetria. Né? A krigagem, claro, é um método, né, que exige, né, bastante dedicação, bastante tempo de testes, né, principalmente para definir, né, o semibarograma, né, o patamar, o alcance, né, e etc., que são algumas variáveis que muitas vezes, né, depende da variável que você está estudando, se ela não é tão errada, tão estocástica assim, você pode usar métodos mais simples. Tá? Mas, de qualquer maneira, eu acho que a Mariane
ela aprendeu bastante, né, na questão de entender desde o começo o que é uma interpolação, para que serve a interpolação, testar os métodos de interpolação, né? Não digo que ela perdeu tempo nesse sentido, acho que ela aprendeu bastante nesse sentido de chegar a uma ideia, né, de qual interpolador usar. Também acho que aí ela tem tempo ainda, né, quem sabe testar outros métodos de interpolação, né, o Natural Neighbors, Eastern Neighbors e etc. Né? Concordo que o IDW é um método muito utilizado, muito antigo, né? Como a krigagem, né? A krigagem, eu digo que né, eu sempre falo para meus alunos, é aquele método, eu ainda acho que mais utilizado do que o IDW, porém usado de forma equivocada, né? Eu me lembro que quando nós começamos a trabalhar com interpolação, usava-se muito o Surfer, né? No Golden Software, onde é que tu botava lá método de interpolar, o primeiro que aparecia por default era o kriging. Daí tu falava next, 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 exibia sempre o programa, não, porque eu não sei o que é isso, e fechava e aparecia o mapa lá e tudo bem. Então, não se testava se a interpolação ficou boa ou não, mas se tinham os dados espacializados e era isso que se fazia. Né? Por isso que eu acho que o que a Mariane fez é muito valoroso no sentido de testar, de verificar, de ver as incertezas. Eu concordo com o que o Guilherme falou, às vezes apresentar os resultados das incertezas em porcentagem de profundidade, né? Porque, como é, 1 metro de erro em uma profundidade de 2 metros é 50%, né? De 10 metros é 10%. E nisso pode ter uma forma de apresentação mais interessante. Né? Uma coisa, Marina, que eu acho que no teu trabalho tu poderias falar, tá? Que eu acho que é a origem de tudo. Lá quando tu começa a introdução, tu coloca lá o trabalho do Silveira, Etiol, coloca outros trabalhos, mas falar dessa questão, né, o porquê, né? Vamos perguntar assim, mas o porquê que te levou a investigar, né, o canal da desembocadura da Baía da Babitonga ou a migração, né, de um delta e etc. A grande discussão que levou a tudo isso é comprovar, né, uma afirmação que existe já há bastante tempo, que é grande culpado pelo processo erosivo no município de Itapoá é a dragagem do porto. Só que a dragagem ela existe desde a década de 30, que a gente tem comprovação histórica fotográfica, né? E a dragagem começou, a erosão desde a década de 30 e a dragagem começou na década de 80. Então, assim, é mostrar realmente, houve essa migração desse canal, né? Houve esse delta. Então, o que está acontecendo que provoca esse processo erosivo lá? Acho que isso é bem importante no teu trabalho, né? Porque que acho que uma das perguntas de pesquisa que você pode responder com o teu trabalho, né? Ou seja, pode tentar responder. Eu acho que isso é fazer esse histórico dessa erosão, quando começou, mostrar algumas fotografias históricas dessa retração da linha de costa, né? Não está direcionado diretamente para o teu trabalho, mas você pode, né, falar isso, por causa que é algo importante nesse contexto. Tá? Mas, de maneira geral, eu acho que tu estás no caminho certo, né? Tu já teve um esforço, né, muito grande aí, tá? Eu acho que daqui para frente é só ajustar essas questões, né, que o Jarbas e o Guilherme falaram, né, e nós tocarmos para melhorar o teu trabalho aí para um futuro, né, em agosto, vir para a defesa com um trabalho bem robusto. Tá? Acho que seria isso. Parabéns ao Cláudio também pela orientação aí, né? Estou à disposição sempre. Obrigada, Tadeu, pelos comentários e, com certeza, né, incorporar aí os comentários, né, e ideias que foram propostas para melhorar ainda mais o trabalho e espero poder apresentar a evolução morfológica aí, que está todo mundo ansioso, inclusive eu, para essa parte também. Bom, obrigado, Tadeu, pelas palavras. Então tá. É sempre um prazer, né, trabalhar com você. Então, para dar continuidade, eu vou encerrar a gravação, então, tá? Nesse momento.
Então, 1, 2, 3, encerrando a gravação.